Entre os maiores candidatos a verdadeiro vilão da obra, o que mais se destaca é ele, Insama. Essa figura geralmente é colocada como o maior oponente desse mundo, principalmente por ser a pessoa mais ligada ao século perdido e também por estar no topo da organização que edita cada coisa que ocorre nesse mundo. E finalmente estamos começando a conhecer esse ser tão intrigante. Chega mais que nesse vídeo a gente vai falar sobre Insama e tudo o que aconteceu no capítulo 1084. Fala galera, beleza? Eu me chamo Thales e esse arco que a gente tá vivenciando agora pode até ser chamado de Egghead, mas na verdade ele não está apenas focado na ilha principal como geralmente Oda faz. Afinal, estamos vendo várias coisas acontecendo ao redor do mundo, como por exemplo Hachinosu, Ilha Winner, Elbaf e agora o Reverie. Vários dos personagens que guardam muitos mistérios estão sendo mais abordados durante esse arco. A gente já viu bastante do Shanks, do Vegapunk, do Dragon, do Garp e agora só faltava uma pessoa, o próprio Insama. Bastou apenas 2 momentos dele na obra para que os sonhos ficassem cheios de curiosidades a seu respeito. E hoje, no capítulo 1084, podemos ver finalmente ele falando alguma coisa. E isso significa que ele será colocado na obra de maneira mais aprofundada a partir de agora. Vamos descobrir quem ele é de verdade e quais são seus verdadeiros objetivos na trama. Mas se tem outro objetivo que eu quero saber é o like de vocês. Então já mete a pistola de borracha nesse botão para mostrar que tá curtindo essas análises e para quem é novo já se inscreve e ativa o sino para ficar por dentro de tudo que eu postar. Agora chega mais porque a análise desse capítulo tá muito boa. Primeiro eu quero destacar essa capa. Na verdade não é só uma, mas sim 2 capas bem interessantes que valem a pena serem mencionadas. A primeira é a semanal da Shonen Jump, e essa mostra o Luffy segurando uma caveira com o nome King. Até aí tudo bem, a gente poderia fazer uma referência ao seu desejo de se tornar o rei dos piratas. Mas na capa seguinte, que representa realmente o capítulo 1084, a gente tem uma imagem de várias personagens femininas tomando banho. Mas o destaque vai para ela, Nami. Reparem na sua camisa onde está escrito Queen. Se o Luffy é o rei, ela é a rainha. Seria isso uma pista dada pelo Oda pra dizer que o Luffy e a Nami vão ficar juntos no final da obra? A gente sabe que tudo que Oda faz tem um motivo por trás. E isso obviamente não foi coincidência. Embora eu particularmente ache que essas teorias da Nami e do Luffy ficarem juntos é praticamente sem pé nem cabeça, até porque o próprio escritor já disse que ninguém do Chapéu de Palha vão ficar juntos. Será? Mas indo para o capítulo, nós temos um encontro entre Sabo e Bonnie. Ela está lá em busca do seu pai e acaba tendo uma conversa com o Imperador das Chamas. Afinal, assim como Kuma, Sabo também é um dos revolucionários. Mas vendo a triste situação de seu pai, ela chegou à conclusão que deveria ir até Egghead, pois só assim poderá entender o que aconteceu com ele e talvez encontrar uma maneira de trazê-lo de volta. Então agora fica claro como a Bonnie foi parar lá na ilha do Vegapunk. As coisas estão começando a fazer a ligação. Foi durante o Reverie que ela encontrou o seu pai, viu que ele não estava bem e precisava ir atrás do Vegapunk. Isso também explica todo o ódio que ela estava sentindo ao ver o velho. E não se enganem nem por um momento, todas as pessoas que apareceram durante essa conferência do governo mundial vão ter um papel muito importante. Oda jamais colocaria a Bonnie ali, principalmente sendo filha do Kuma, se ele não tivesse alguma coisa bem guardado pra ela. Eu acredito que a sua Akuma no Mi vai ter um papel muito importante. Assim como ela consegue avançar e retroceder o tempo das pessoas, talvez ela consiga juntar esse poder com alguma outra fruta e levar o Chapéu de Palha pra quem sabe um passado. Fazer o Luffy dar a famosa marcha ré, não é mesmo? Mas o principal momento do capítulo é durante a conversa do Rei Cobra com os Gorosei. Ele mesmo quem pediu pra ter essa reunião. Mas o assunto não era sobre os Chichibukais ou alguma pendência atual do governo. Ele na verdade está interessado em saber a verdade sobre algo que aconteceu no passado, mais especificamente há 800 anos. Ele recapitula a origem do governo. Há 800 anos, 20 nações se juntaram para criar uma força dominante nesse mundo. Este veio se tornar o famigerado governo mundial. Todos os líderes de cada uma das nações, após criarem um governo, decidiram que eles seriam os deuses desse mundo, onde teriam autoridade para fazer o que quisessem. Esses são os Tenryubitos, que saíram de suas nações para viver na terra sagrada de Marijois. Para dar uma demonstração de que o poder está dividido entre essas 20 nações, foi criado o Trono Vazio, um lugar que representa o poder do mundo e que, em teoria, ninguém tem autoridade para sentar. Só que há uma nação que se negou a subir para a terra de Marijois, e esses foram os reis do reino de Alabasta, que naquela época era liderado pela rainha Neftari Lily. Mas, estudando os poneglyphs e escrituras de seu país, Cobra notou que após Lily negar sua ida a Marijois, ela desapareceu sem deixar nenhum rastro. E a partir daí, foi seu irmão mais novo quem tomou conta do reino. E esse é o motivo da visita do Rei Cobra: saber o que aconteceu com a antiga governante. Os Goroseis tentam dar uma disfarçada e dizem que não sabem o que aconteceu com ela, por já ter se passado tanto tempo. Como se não fosse suficiente, o Rei Cobra decide cutucar ainda mais os anciões. Ele os questiona sobre o verdadeiro significado do D. Nesse momento a gente vê que um clima tenso toma conta da sala. Nenhum dos anciões resolve falar nada, mas a gente percebe que o Rei Cobra tá atacando pedra no leão. Ele não poderia estar falando ali, tava correndo risco de vida nesse momento. Porém, como se ainda não bastasse mais uma vez, ele revela uma outra coisa. Ele revela que existe uma carta escrita pela Rainha Lily, que é passada de geração a geração dentro da família Neftari. E quando ele menciona isso, ninguém fala mais nada. Mas antes do grande final, a gente vê o que está acontecendo no meio do Reverie. São Charles, aquele mesmo nobre que apanhou pro Luffy, está fazendo de tudo para roubar a Shira Roxa
Fukaboshi mais uma vez, até que então consegue capturá-la para que ela seja sua escrava. Então, seu irmão, que estava dentro da conferência, chega para salvá-lo ao lado de Léo e sai. Nesse momento, vemos mais uma vez um dos poucos nobres mundiais que não tem uma personalidade doentia, tentando acalmar a situação. Essa pessoa, mais uma vez, é Don Quixote Milgaard. Ele tenta conter o máximo possível o príncipe Fukaboshi. Isso compra tempo suficiente para que Léo e Sai consigam dar um ataque em conjunto em São Charles. Eu nunca imaginei que precisaria de dois guerreiros potentes para acabar com ele. Meus amigos, os caras amassam o Charles de um jeito tão lindo quanto o soco que o Luffy deu nele. O Milgaard disse que ia se responsabilizar por tudo. Mas vocês acham mesmo que vai ficar só por isso? Olha, com certeza, se o Charles ainda estiver vivo depois desse ataque, ele vai iniciar uma revolta contra os Tontatas e o povo do país de Cano. Ou seja, a frota do Chapéu de Palha já iniciou os confrontos com os nobres mundiais. O triste mesmo dessa cena foi em relação ao Kuma. Deu pra notar o quão deplorável tá a mente dele. O cara simplesmente perdeu toda a sua personalidade, se tornando um escravo dos nobres. Mas o bom é que foi mostrado o momento em que Morley conseguiu resgatar ele e voltar para a base dos revolucionários. Eu achei essa cena poética, porque o exército revolucionário conseguiu fazer tudo o que eles tinham pra fazer e ainda assim resgatar Kuma de brinde. Porém, no final eles não conseguiram fazer nada. A mente de Kuma já estava completamente desgastada e ele se tornou apenas um ciborgue que obedece o governo mundial. E é por isso que a sua filha Bonnie foi lá pra Egghead tentar descobrir uma maneira de trazer o Kuma de volta. Porém, como a gente não sabe o passado e do porquê que isso aconteceu com ele, a gente nem sequer consegue imaginar se isso não foi uma própria decisão do Kuma. Enfim, voltando para a cena do Cobra, é mostrado que Insama aparece. E, meus amigos, nem os Goroseis acreditam no que viram. O Imperador do Mundo fala o nome da Lily, aparentando conhecer essa mulher. Já tem até teorias rolando por aí dizendo que Insama, na verdade, é Neftari Lily. E eu, particularmente, acho essa ideia super interessante. Como foi revelado no capítulo, a única pessoa que não colocou uma espada no trono vazio foi a família Neftari. Então ali tem 19 espadas. O que significa que a família Neftari recusou a ideia de não existir um governador supremo no mundo. E claro que isso pode estar ligado diretamente ao fato de ela mesma querer governar tudo. Mas caso não seja ela, tudo indica que Insama tem alguma relação não só com ela, mas também com toda a família Neftari. Porque no momento em que ele aparece pela primeira vez, ele fica segurando apenas o cartaz da Vivi, como se ele tivesse alguma coisa pra resolver com ela. Então, por ter todo esse ódio contra a família real de Alabasta, eu acredito que ele seja um dos responsáveis pela morte dela, onde ele não gostou da atitude da Lily ao negar a ida para Mary Joyce. Agora, a parte curiosa que acontece no futuro é o Sabo chegando no meio dessa confusão toda. Foi mostrada uma foto dele ao lado do corpo de cobra nos jornais. E também a gente sabe que o Sabo viu quem é o Insama. Então a gente pode chegar à conclusão que nos próximos capítulos o Imperador das Chamas vai chegar aí no meio dessa conversa. Vai ser uma cena muito interessante, porque no momento em que ele chegar na sala, ver o corpo do cobra no chão e ver alguém sentado no trono vazio, a mente dele vai explodir. E eu tenho certeza, pela expressão dele nos últimos capítulos, ele sabe muito mais do que isso. Esse capítulo, assim como os últimos, foi uma maravilha. Foram várias revelações. E agora a gente viu que o próprio Insama teve a audácia de aparecer em público. Eu sei que a curiosidade tá batendo aí na sua porta, mas pra amenizar esse sentimento, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque assim você estará por dentro de tudo o que acontece no mundo de One Piece. Seja nos vídeos longos ou nos shorts, conteúdo é o que não falta aqui. Então muito obrigado mais uma vez se você chegou até aqui, deixa o like se você curtiu o vídeo, que a gente se vê agora no próximo. Hashira falando vazando, fui!